É, eu queria ler Filipenses 4:8. I love that Philippians verse. 4:8. I love that verse. Né? Yes. Whatever's true, whatever's noble, whatever's right, whatever's É. pure, whatever's lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think I about was those things. invited to make a speech for some businessmen 2 weeks ago, and I told them about to manage the thoughts. This is Mhm. the subject, manage the thoughts, and they are not Christian, and I can't use the Bible or things like that. But the base about what I use to speak was in this test that I'd like to share with you. Mhm. Adriano? Yes, so here we go. Finally, brothers, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Yeah. Esses últimos dias o senhor tem me falado muito sobre gestão dos pensamentos. God has been speaking to me lately about managing my thoughts Como é importante você aprender a administrar os pensamentos. and how important it is to learn to manage your thoughts. Muitas vezes os pensamentos, eles nascem na nossa mente e a gente permite que eles, é, que eles vão embora sem controle. Many times we allow thoughts to come into our minds and do its thing without any management. Você já parou para analisar teus pensamentos? And have you ever paused to analyze your thoughts? Você já parou para pensar no que você pensa? Have you ever paused and thought about your thoughts? É, em um dia que está tudo bem e de repente você não sabe por quê, de uma hora para outra você fica triste. Um pensamento que você não administrou de algo que você nem está vivendo no momento, mas consegue mudar o teu dia. There are thoughts that just come to your mind that have the ability to change your day without having anything to do with anything. It just like saddens your heart all of a sudden for no reason. Teve, há 5 anos atrás, eu tive no Quênia pregando numa cruzada evangelística. 5 years ago, I was in Kenya, and I was preaching at a evangelistic crusade. E eu conheci o técnico a cidade que eu fui se chama Eldorê. É uma cidade que fica no alto, onde os maratonistas quenianos treinam. And I was in this city called El Doré. It's a high altitude uh, region where the Kenyan marathon runners go and train. E conversando com um treinador, ele estava falando que o alvo dele não é preparar tanto condicionamento nos atletas, porque os quenianos já nascem correndo lá. Uh, and I was talking to a marathon coach, and he was saying that his main goal is not to work on cardio because they are very fortunate to be born already with the capacity to run. E a maratona não era uma corrida. A maratona é uma corrida que ela exige mais da sua capacidade psicológica do que da sua capacidade física. Porque você tem muito tempo para pensar durante a prova. And that that marathons, it's a lot more a psychological activity because you have too much time to think during the time that you're running. So his job was mostly to coach
management of your thoughts. O corredor de 100 metros rasos, ele não precisa pensar, nem dá tempo para ele pensar. São 8 segundos, ele já chegou, acabou a prova dele. The 100-meter runner, he doesn't even have time to think. In a few seconds, the race is over. Mas o corredor de maratona, ele luta o tempo todo com um pensamento de desistir, de achar que ele pode estar num ritmo inadequado, que tem que ajustar. O tempo todo ele tem que trabalhar a mente dele para conseguir chegar bem no final. But the marathon runner, he has to manage his thoughts and his fears that he's not going to make it, his anxiety about the various oppositions that he faces during the race. No esporte, né? Eu vi que o JP entrou aí. No esporte, a administração dos pensamentos, uma pessoa forte mentalmente, é tão importante quanto o condicionamento físico. In sports, I noticed JP just jumping in. The management and the training of the mind is as important as the physical training. E é interessante porque Paulo, nesse texto, ele não dá um conselho, ele dá uma ordem. Ele fala assim: o que deve ser, o que deve nortear os teus pensamentos. Ele, no final, ele fala: nisto pensai. And Paul at the end of this verses, it says, think about these things. É. Então, se ele fala pense nessas coisas, a gente pode, por analogia, pensar o seguinte: tem coisas que nós não devemos pensar. So if Paul is directing or calling our attention to direct our thoughts, it is by logic. We can understand that there are things that we should not allow our thoughts to dwell in. Então, eu queria colocar três filtros básicos aqui para nos ajudar e levar vocês, de uma maneira muito prática, refletirem ao longo do dia, da vida. Três filtros que vocês sempre vão se lembrar na hora de um pensamento. So I want to share 3 filters that will help you to as you go through your day and through life. This 3 filters will help you manage your thoughts. O primeiro deles, quando Paulo fala que tudo que é verdadeiro deve ocupar a nossa mente. The first one, Paul says that everything that is true, those things should occupy our minds. Ok, então aqui você precisa ter um primeiro filtro. O que você está pensando é um fato real ou é uma conjectura? So the filter will work like this. This thought, is it a factual? Is it true? Or are you conjecturing? Você já parou para perceber o quanto muitas vezes as nossas preocupações nascem de conjecturas que não são fatos reais? Você fica imaginando o que pode dar errado, se isso acontecer, e você vai criando um monte de conjecturas que não são reais. Have you noticed that sometimes you go down this rabbit trail where you start like conjecturing like impossible things almost from a simple thought? This starts taking a dimension because it's just like growing in your mind and developing in your mind something that has no base in reality. Yeah, things that are fruit of your Imagination. imagination, and is not real. But when you see
is occupy your mindset. So, o filtro de você analisar se é verdade ou conjectura já elimina algo que a Bíblia fala que você não deve pensar, porque você deve pensar no que é verdadeiro. This filter helps you decide what you think, and that gets exposed because the Bible is telling you to think about what is true. Quantas vezes a nossa análise sobre as pessoas nasce de conjectura? How many times analysis that we make about people are based on conjecturing? Não são reais. These are assumptions, they are not reality. E daí você cai no campo do julgamento. And then you find yourself judging. Então, Paulo fala assim: administre o seu pensamento de maneira que você só pense naquilo que é verdadeiro. So Paul is saying, manage your thoughts so that you only think about things that are true. Segundo ponto, tudo que é puro. The second point is everything that is pure. Quando fala de pureza, fala da fonte. Qual a origem dos seus pensamentos? When we speak about things that are pure, it it takes us to an analysis of the source. Where is this thought coming from? A origem do pensamento. The origin of that thought. E quando você para analisar isso, você consegue perceber se o pensamento nasceu de um medo, nasceu de uma preocupação, ou se de fato a fonte do teu pensamento é o Espírito Santo. So when you use this filter, you are invited to ask, where does this thought come from? Is it based in fear? Is it a concern? Or is it something that from the Holy Spirit? E o terceiro filtro, o tempo adequado para estar pensando no que você está pensando. And the third filter is time. Adequate time to ponder on what you have been thinking. Por exemplo, aquele final de semana que nós tivemos juntos em Spokane, num lugar incrível, um tempo preparado por Deus, de repente você está pensando em um problema seu pessoal que você não tem como resolver durante aqueles dias, né? E esse pensamento te rouba de viver aquele momento que você está lá. Então, quando você pensa em coisas fora do tempo, você é roubado daquilo que você deveria estar vivendo no momento. Imagine that we are spending that time together, the great time we had in Spokane. We were in a beautiful place, and the plan is that we have a great time together of fellowship. But there's something in your life that is going on that is unresolved, that takes away your peace, and all of a sudden you're not able to enjoy the moment. And these are things that you have no control, but they are stealing your joy during a time that is not appropriate for that. É quando você começa a fazer uso desses três filtros, né? O que é verdadeiro, o que é puro e o tempo, você começa a ficar muito mais atento aos seus pensamentos. When we use these filters, whatever is true, Pure. Pure. repete, Kiko. Oh, pure, whatever is pure, and if it's on time, if the timing is appropriate, you ok, quando você usa esses filtros,
você começa a desenvolver a capacidade de estar administrando melhor os teus pensamentos. You start developing a capacity to better manage your thoughts. E daí você consegue, inclusive, discernir quando o pensamento que você está tendo tem como origem, tem como fonte o próprio Espírito Santo. Você consegue perceber melhor a voz do Espírito. And when you do that, you're capable of understanding the source of those thoughts, and you're able to discern in the spirit the source of your thoughts. Parece muito simples o que eu falei para vocês, mas 80% das pessoas no mundo não pensam nos seus pensamentos. Elas repetem padrões. It sounds very simple, but 80% of all of us don't filter their thoughts. They just repeat patterns. E quando você repete padrões, é fácil você construir uma mentalidade religiosa. And when you live by repeating patterns, it's easy to develop a religious mentality. Eu vou dar um exemplo para vocês. And I'll give you an example. Uma mulher que casa grávida. A woman who gets married pregnant. E daí, quando a sua filha cresce, a filha sabe que a mãe casou grávida e ela tem a tendência de achar isso normal e ela acaba repetindo esse padrão e casa também grávida. So this woman gets married pregnant, and then later on, years later, her daughter has accepted in her mind that pattern is somewhat acceptable, and she also gets pregnant and before marriage. Daí essa menina também tem uma filha que também cresce e provavelmente repetindo o padrão da mãe e da avó vai casar grávida. And this girl now has a daughter of her own who will later in life repeat the pattern. Ela tem a tendência de fazer a mesma coisa que a mãe e a avó. And the tendency is that she's going to repeat the pattern of her mother and her grandmother. E a gente acaba denominando isso na religião como maldição hereditária. And then we label it in religion a hereditary curse. Generational sin, Generational curse. Yes. É. E isso não é uma maldição hereditária, isso é uma repetição de padrão. And that not necessarily is a generational curse, it is just a pattern repeating itself. Porque você vai vivendo sem parar para pensar no que você faz. Because you are living without taking the time to pause and think about your thoughts. Então, quando você começa a administrar os seus pensamentos, você está vários passos na frente da maioria das pessoas, porque você consegue ter mais clareza nas tomadas de decisão e você consegue ter mais equilíbrio emocional. And when you manage your thoughts, you start living with more clarity and a different level of emotional stability. E o fato de você começar a colocar ênfase, colocar foco naquilo que você pensa, inclusive os teus valores se tornam muito mais valores internos do que externos. And the fact that you now manage your thoughts also give you the benefit of internalizing those values and cementing those values in your life. Compartilhar com vocês uma experiência para a gente finalizar o assunto. And I want to share with you an experience so we can bring this to a landing. Para ajudar o Adriano que está muito cansado hoje.
and to help Adriano, who's tired today. É, teve uma época, quando eu estava na construtora, que eu procurei acumular alguns imóveis para deixar para o Caio e para a Bruna como herança. There was a time when I was in construction that I had the goal of acquiring some properties to pass on to Caio and Bruna. Aquilo foi uma atitude meio que natural. Eu acho que eu cresci ouvindo que era importante um pai deixar uma herança para os seus filhos. And that was just a natural thought. It was just a pattern of thought because I grew up with the idea that leaving behind an inheritance for your children was a thing to be done. Nunca foi fruto de muita reflexão. Eu simplesmente fui fazendo. It wasn't really an outcome of reflection. I just found myself doing it. E, e quando a empresa passou os problemas que passou, eu tive que me desfazer de todos esses imóveis. And when we start going through a trouble with our company, I had to let go of all of those properties. E eu me senti muito frustrado quando eu me desfiz disso. And it was a source of great frustration for me. Mas em um determinado momento onde o Senhor foi me ensinando a administrar os meus pensamentos, inclusive para enfrentar a crise que eu passei, But in a certain moment when the Lord started helping me and teaching me how to manage my thoughts in a effort to even to survive all the pressures and everything that I was going through. e nesse período, uma vez o Senhor me falou algo: você está com o teu foco em herança, mas o meu foco não é herança, o meu foco é legado. And at one point, the Lord confronted me and he said, "You are focusing on inheritance. My focus is legacy." E, e essa semana passada, né, eu contei para vocês toda a história que o Caio passou da cirurgia, né? A semana passada, a pastora Marina estava aqui em Campo Jordão e chamou ele para tomar um café. E ela queria ouvir dele como foi a experiência de ter passado por aquilo. And just last week, Pastor Marina was in our area, and she called Caio and invited him to sit down and have some coffee. She wanted to hear from him about the experience and everything he went through. E até então, até aquele momento eu não tinha ouvido ele compartilhar a experiência do que ele passou pela própria ótica dele, né? And up until that point, I had not had the opportunity to listen to Caio tell the story from his own perspective. E quando ele começou a contar, ele falou assim: quando eu tive o diagnóstico e eu me lembrei de tudo que eu vi meu pai enfrentando ao longo da vida, eu pensei assim: eu não tenho alternativa, eu tenho que enfrentar isso também e tenho que aprender a confiar em Deus como meu pai. And as he started telling the story, he says, when I heard the diagnosis, I thought to myself, hey, there is no other way to handle this. I saw my dad facing the troubles that life brought him, and here I am in the same situation. I have one choice. I need to face it head on. E ele falou, e ele falando, ele falou assim: a escolha é minha, se eu passo por essa situação me lamentando, ou posso aprender no meio dessa situação a confiar no Senhor e sair dela diferente. And he said, the choice is mine. I can go through this situation and complain about life, or I can decide that I'm going to learn
the lesson that the Lord has for me and come out the other way different. E daí, de repente, a pastora Marina olha para mim e fala assim: Nossa, que incrível o legado que você construiu na vida do Caio, Cristiano. And then Pastor Marina turns to me and she says, wow, what a legacy have you built in Caio's life, Chris? E naquele momento, o Espírito Santo me lembrou de tudo que eu tinha perdido, e é como se colocasse na mesa na hora: o que que você acha mais importante, você ter deixado um apartamento ou construir isso dentro do seu filho? And in that moment, the Holy Spirit spoke to me and said, listen, just watch the difference, and answer this question: what is more important, the something that is being built in the spirit or a property? E, e, e uma das coisas que eu entendi é que quando você aprende a pensar, quando você começa a viver esse texto de Paulo, a gente tem a responsabilidade de ensinar as pessoas à nossa volta também a como administrar os pensamentos, porque isso é uma chave muito poderosa. And what I learned is that when you understand the importance of managing your thoughts, you have to not only live it, but you have the responsibility to share And with to others teach. and teach, because this is a powerful tool. Amém? Eu acho que era essa a reflexão que eu queria trazer para hoje. Podem ter certeza, são três filtros muito simples, mas eles são poderosos se você colocar em prática na sua vida e inclusive ensinar para os teus filhos, para a tua família. And this is what I wanted to share with you. It's short, it's simple, but very powerful. And I want to encourage you to take it and share this with your family as well. It's good. Amém, meu amigo? Fantastic. Yeah, this is really good. It is What it did is very difficult for me to think about my thoughts. I think because of ADHD, it's things are so fast. It's Yeah. just like coming through. And it's something that I'm learning right now, especially as I work with Pastor Leo. It's been a couple months since before Chris was here. I had already started, and it's been very helpful. Amém. What about what would you say to the devil can put thoughts into your mind? A Bíblia fala a respeito das setas do inimigo, né? The Bible speaks about the arrows, Of the the- flaming arrows that the enemy throws at us. Ele não pode nos tocar, mas ele pode lançar ideias e pensamentos. É a estratégia dele desde o começo. He cannot touch us, but he can throw flaming arrows, as Paul described, and this has been his strategy from the beginning. Ele sugeriu a Eva que o que Deus havia falado para ela não era tão bem assim. He suggested to Eve that what the things that God had spoken to her were not quite like that. E é muito importante nós aprendermos a discernir os nossos pensamentos, porque a gente consegue perceber claramente aquilo que eu falei no segundo ponto, da fonte do que é puro. Quando a origem do pensamento é uma sugestão do Espírito Santo ou quando é uma seta maligna. And it's important that we understand that we learn
how to identify the source of our thoughts, like I mentioned in point number 2, because that will help you identify the flaming arrows that the enemy is throwing at you. E também discernir melhor a voz do Espírito Santo, né? And also, it helps you to better discern the voice of the Holy Spirit in the midst of your situation. Good. Anybody else? Any thoughts? Silas, nice seeing you. It looks like you're swinging. Oh yeah, at the parents. Oh, look at that. So cool. Yeah, over for 4th of Bring July. it No, on. it's totally about discernment. That had me really uh, and convicting me. But yeah, so discernment in the Holy Spirit, Mm-hmm. knowing my thoughts compared to what the Holy Spirit is telling me what to do, how to do it, when to do it. So, and it's amazing to know that we also have a partner in this, you know, with Mm-hmm. that a lot of us have been married for more than a decade. I definitely use her as well, as she's very sound judgment, and it's amazing to hear the softer side of things with correction. Mm-hmm. And I love it. Before it was more of a nagging thing, like why are you correcting me? Why is this happening? Right. But Mm-hmm. over the course of the last few years, I've really seen a change in her, the way that she's approaching it with me. Because yeah, I'm very oblivious to how I'm coming across or what I'm trying to do, and hearing from her is just as good, I think. So yeah, that's something. Discernment, that was the word I got today. Mhm. But that requires that you are willing to share your thoughts, right, with your wife, which sometimes we just don't do. But yeah, godly wisdom. Mm-hmm. 2 Corinthians 10:3-6 comes to mind. Take every thought captive, bring it in submission or obedient to Christ, or to God through Christ. Mm-hmm. That fits right there in number 2. And Yeah, On- especially when you were working on changing behavior, changing patterns of behavior. Like Chris used the example of the pregnancy that kind of like repeats itself. But I think just with us in general, and our kids, help them identify patterns of behavior and yeah, get rid of ways of thinking, perception, and things that lead to fear and anxiety and all that crap. so building on from what you said, Chris, with the flaming arrows, in that verse in Ephesians 6 says, "Take up the shield of faith, with which you can extinguish the flaming arrows." Can you expound on that even more with the thinking about the shield of faith in this area? Yeah. O Efésios, ele fala dessa. Eu acho que eu já até falei com vocês em algum momento sobre a diferença de guerra e de luta, que é o texto que está descrito, que Paulo sempre compara, né? I don't know
if I spoke to you about the difference between uh, uh, the fight, a fight and a war. É, porque, Which porque na nova aliança, Paulo usa a palavra a luta, né? A nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. because Paul in New Covenant, he uses fighting as the word to describe what we are engaged. E a diferença de luta e guerra, ela já evidencia o que o que nós podemos e devemos fazer. And if you understand the difference between one word and the other, it helps us identify how we respond. Porque a palavra luta é uma palavra que está ligado a um esporte tipo a luta romana ou como o sumô. Because fighting is a word that is its root come from a style of wrestling or like sumo. É uma luta que representava a tentativa de tirar outra pessoa da posição aonde ela está. It's a fight that has as an objective to move the person from the position the person finds the opponent finds himself. It's like it's actually Paul was talking about judo. Just so you guys know. No, it's not judo. It's more similar to wrestling or sumo because your target is to colocar a pessoa para fora daquele círculo, né? So the goal is to move the person from a certain space, a geographic space. Então, porque o que a Bíblia fala? Que nós estamos em Cristo. Because the Bible says that we are in Christ. Então, todas essas armas que são descritas, que eram armas de um soldado romano, elas estão ali disponibilizadas, não para você entrar numa guerra, mas para você preservar a posição que você tem em Cristo. Because all these weapons that culturally are understood in this context are weapons that have the objective of protecting your place or defending your position. Então, quando fala do escudo da fé, está falando exatamente da administração do seu pensamento para que você consiga identificar o que são os dardos inflamados do inimigo. So when it talks about the shield of faith, it is referring to the ability to identify the flaming arrows of the enemy and protecting your mind from incoming thoughts that have its source in the enemy. And it's interesting that if the example that you gave, like sumo is not about putting somebody down or pinning. It's really pushing the person from that Position. circle. Yeah. So if our position is in Christ, the strategy of the enemy is to remove us from being in Christ. Yeah, exactly. I like that. Okay, guys. That is very good. This Thank you, great. Cristiano. This And thank is you so for good. making it easy on me. My brain, it doesn't work very well with 4 hours of sleep. 3.5. No bueno. I think I'm gonna go back to bed. Very good. Thank you, Chris. Very is nice really seeing good. you guys. Hey, shall we get together before the end of the summer, people? Shall we? I think we should. I think we should. All right. Love you guys. Thank you, Cristiano Miranda. Bye-bye. Okay. Yep. Have a great Obrigado. week, everybody. Thank you, Chris.